Tem gente como eu, como você, que teve o privilégio de ouvir essa mensagem do Evangelho, de acolhê-la lúcida e livremente no coração e dizer: eu quero para mim. Isso é só um privilégio, mas não é o único caminho pelo qual Deus se manifesta às pessoas. Quando Jesus disse que o Espírito é como vento, e que Deus é livre, e que Ele sopra onde quer, e todas essas coisas, Ele está dizendo que a gente tem um limite muito curto para acompanhar qualquer que seja a dinâmica do Espírito do amor de Deus na face da terra. E que quem quer que tenha juízo, reconhece o que aconteceu na sua vida, se alegra com o que vê acontecendo na vida de outros, mas não estabelece limites, nem levanta fronteiras para a ação de Deus. Bom, isto dito, olhe só o que Jesus falou. Jesus disse que aquele que ama o inimigo e ora por aquele que o persegue, se torna filho do Pai Celeste. Isso é confessar o Evangelho. Quantas pessoas você conhece que frequentam igrejas, foram batizadas, carregam esse livro chamado Bíblia embaixo do braço e que amam os inimigos e oram por aqueles que os perseguem e que perdoam os seus adversários e os seus hostis? Quantos? Pouca gente, não é mesmo? Esses são os pouquinhos filhos de Deus que você conhece, no meio de uma multidão que canta hinos, que diz que Jesus é o máximo, mas que não obedece o Evangelho e prefere qualquer maluquice inventada por homens e troca qualquer coisa translocada pela simplicidade da palavra já revelada por Jesus no Evangelho. Ou pense em Jesus em relação ao que significa receber Jesus. Para a igreja, aceitar Jesus é levantar a mão, se batizar, dar dízimo, fazer parte dessa confraria, dessa maçonaria religiosa. Para Jesus não tinha nada a ver, ele nem imaginava tal loucura. Ele diz o seguinte: aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos, deu a mim. Aquele que recebe um carente, recebeu a mim. Aquele que ajuda um desses inajudáveis, ajudou a mim. Aquele que socorre anônimos, sem querer saber pedigree, faz isso espontaneamente, pela bondade incontrolável, pelo amor não negociável que emana naturalmente dos seus corações. Esses são aqueles que ouvirão Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Enquanto os que disseram a ele: não, Senhor, a gente não ajudou esse pessoal porque não tinha uma cruz, não tinha uma bandeira, não tinha uma insígnia, não pertencia a uma igreja. A gente nunca achou que era o Senhor, a gente sempre achou que era só gente. A gente sempre achou que era só gente. Gente pagã, gente sem Deus, gente que a gente achou amaldiçoada porque estava tão pobre, tão carente, tão perdida. A gente nunca fez nada, a gente nunca, todavia, imaginou que o Senhor tinha qualquer coisa a ver com isso. A esse Jesus diz: afastai-vos de mim, perversos. Então, minha querida Miriam, esse é o critério, sempre foi. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. E o amor não é feito de palavras, nem de confissões, nem de canções, nem de gratidões verbais. Tudo que concerne a Deus tem que se transformar em fruto de vida, de prática, de acolhimento, de sequência, de misericórdia, de abraço, de ajuda, de socorro, de verdade, de sinceridade. O que não for assim, pode ter o que tiver como cara, é uma falsificação que não se traduz como sendo relação estabelecida com Deus,
por uma razão simples. Deus, segundo Jesus, segundo o Evangelho, decidiu ser amado no meu amor praticado em relação ao meu próximo. Não dá para amar a Deus fora do próximo. Amar esse Deus que eu não vejo, Deus diz que é um amor que ele não considera amor. O único amor que ele respeita no homem é o amor do homem pelo homem, especialmente quando o amor trata do homem avesso ao seu desejo, à sua ideologia, à sua concepção e ao seu capricho. É isso que o Evangelho ensina. Por isso tem gente na terra inteira conhecendo o Evangelho sem a informação sobre Jesus, enquanto há milhões de cristãos com a informação de Jesus sem nenhum Evangelho na vida. É por isso que muitos virão do norte e do sul, do oriente e do ocidente, tomarão lugares no reino de Deus, enquanto esse pessoal todo das igrejas ficará do lado de fora, batendo na porta e não vão entrar, porque Deus na boca deles foi apenas blá, blá, blá. Mas que não obedece o Evangelho e prefere qualquer maluquice inventada por homens e troca qualquer coisa translocada pela simplicidade da palavra já revelada por Jesus no Evangelho. Ou pense em Jesus em relação ao que significa receber Jesus. Para a igreja, aceitar Jesus é levantar a mão, se batizar, dar dízimo, fazer parte dessa confraria, dessa maçonaria religiosa. Para Jesus não tinha nada a ver, ele nem imaginava tal loucura. Ele diz o seguinte: aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos, deu a mim. Aquele que recebe um carente, recebeu a mim. Aquele que ajuda um desses inajudáveis, ajudou a mim. Aquele que socorre anônimos, sem querer saber pedigree, faz isso espontaneamente. Tem gente como eu, como você, que teve o privilégio de ouvir essa mensagem do Evangelho, de acolhê-la lúcida e livremente no coração e dizer: eu quero para mim. Isso é só um privilégio, mas não é o único caminho pelo qual Deus se manifesta às pessoas. Quando Jesus disse que o Espírito é como vento, e que Deus é livre, e que Ele sopra onde quer, e todas essas coisas, Ele está dizendo que a gente tem um limite muito curto para acompanhar qualquer que seja a dinâmica do Espírito do amor de Deus na face da terra. E que quem quer que tenha ajuda é de Deus, e o amor não é feito de palavras, nem de confissões, nem de canções, nem de gratidões verbais. Tudo que concerne a Deus tem que se transformar em fruto de vida, de prática, de acolhimento, de sequência, de misericórdia, de abraço, de ajuda, de socorro, de verdade, de sinceridade. O que não for assim pode ter o que tiver como cara, é uma falsificação que não se traduz como sendo relação estabelecida com Deus, por uma razão simples. Deus, segundo Jesus, segundo o Evangelho, decidiu ser amado no meu amor praticado em relação ao meu próximo. Não dá para amar a Deus fora do próximo. Amar esse Deus que eu não vejo, Deus diz que é um amor que ele não considera amor. Unicamente pela bondade incontrolável, pelo amor não negociável que emana naturalmente dos seus corações,
Esses são aqueles que ouvirão Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Enquanto os que disseram a ele: não, Senhor, a gente não ajudou esse pessoal porque não tinha uma cruz, não tinha uma bandeira, não tinha uma insígnia, não pertencia a uma igreja. A gente nunca achou que era o Senhor, a gente sempre achou que era só gente. A gente sempre achou que era só gente. Gente pagã, gente sem Deus, gente que a gente achou amaldiçoada porque estava tão pobre, tão carente, tão perdida. A gente nunca fez nada, a gente nunca, todavia, imaginou que o Senhor tinha qualquer coisa a ver com isso. A esse Jesus diz: afastai-vos de mim, perversos. Então, minha querida Miriam, esse é o critério, sempre foi. Quem ama é de Deus, quem não ama não é juízo. Reconhece o que aconteceu na sua vida, se alegra com o que vê acontecendo na vida de outros, mas não estabelece limites, nem levanta fronteiras para a ação de Deus. Bom, isto dito, olhe só o que Jesus falou. Jesus disse que aquele que ama o inimigo e ora por aquele que o persegue, se torna filho do Pai Celeste. Isso é confessar o Evangelho. Quantas pessoas você conhece que frequentam igrejas, foram batizadas, carregam esse livro chamado Bíblia embaixo do braço e que amam os inimigos e oram por aqueles que os perseguem e que perdoam os seus adversários e os seus hostis? Quantos? Pouca gente, não é mesmo? Esses são os pouquinhos filhos de Deus que você conhece. No meio de uma multidão que canta hinos, que diz que Jesus é o máximo,